Professor, já estamos sincronizados com o YouTube, a sala está liberada. Uma boa noite, uma boa aula para todos. Obrigado, meu querido. Vamos lá, pessoal. Vamos iniciar nossa aula de hoje. Sejam todos bem-vindos. Espero que todos estejam bem. Vamos aguardar só um momentinho, só mais alguns segundinhos para a gente poder dar início à nossa aula. Temos colegas que estão entrando lá pelo YouTube, temos colegas que estão aqui comigo no Zoom. E você que está assistindo essa aula gravada, fica aí comigo até o final. Essa aula vai ser fantástica. Você que está aqui comigo no Zoom, qualquer dúvida, pode colocar aqui no chat que eu vou estar lendo aqui os seus comentários, tá bom? Então vamos seguindo para a nossa aula de hoje. Nossa aula na capacitação de prática terapêutica. Hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre as ferramentas, um pouquinho não, bastante, sobre as ferramentas terapêuticas e realinhamento emocional, que é uma dinâmica, um tema bem interessante aí para o trabalho psicoterapêutico. Então vocês vão entender muito bem isso, eu vou explicar para vocês de forma muito dinâmica, muito didática. Vai ficar um assunto bem interessante para que vocês possam se aprofundar, inclusive, depois que vocês saírem daqui. Vai ser fundamental a gente estudar isso, tá? Então, a nossa aula, ela é uma aula que vai trazer uma abordagem mais prática dentro do nosso trabalho. A gente vai entender um pouco mais sobre as ferramentas terapêuticas, sobre a aplicação dessas ferramentas na prática do profissional em psicoterapia. Então, vocês vão entender isso de forma muito profunda, ok? O terapeuta em si, eu sei que vocês são da formação terapêutica, de uma das formações terapêuticas, certo? E vai ser interessantíssimo que vocês anotem aí, não deixem passar as dúvidas, sempre coloquem aqui no chat. Ou se vocês tiverem outras dúvidas, vocês podem entrar em contato comigo depois. Aqui tem o meu Instagram, vocês podem entrar em contato comigo para perguntar. Eu sempre que posso estou retornando vocês, certo? Eu sei que alguns dos colegas que estão aqui já me conhecem aí de outros eventos, de outras formações. Você que está me conhecendo aí pela primeira vez, eu me chamo Abraão Lemos, sou professor em psicanálise, sou professor de práticas terapêuticas e de várias disciplinas aqui na FATEB. E estou aqui com vocês para ajudar vocês nessa dinâmica, nesse trabalho, nessa disciplina, ok? Sou psicanalista, sou mestre em psicanálise, especialista em educação, sou técnico em biblioteconomia, tenho algumas formações aí, especialização em neuropsicanálise, tenho capacitações na área terapêutica, escuta terapêutica, análise e interpretação do desenho infantil e trabalho com crianças, adolescentes e adultos na clínica, ok? Vamos lá, seguindo aqui para o nosso trabalho de hoje, que vai ser maravilhoso, vai ser um trabalho fundamental. Nós temos aqui na nossa construção as ferramentas terapêuticas e realinhamento emocional. Nós vamos entender, então, a importância das ferramentas terapêuticas, as intervenções em grupo e as aplicações de realinhamento emocional no caso da psicoterapia, certo? Vocês estão fazendo uma formação terapêutica, então isso quer dizer que vocês vão ser terapeutas ou psicoterapeutas. Dessa forma, eu vou trazer para vocês abordagens de uma autora que trabalha numa área bem interessante, que se chama Maria José. Ela tem um trabalho fantástico, é uma teórica, tá, da psicoterapia, e eu vou trazer para vocês algumas dinâmicas, algumas observações dela. Além disso, eu vou trazer para vocês muita coisa boa dentro da área psicoterapêutica com aplicações de ferramentas e técnicas, certo? Fica aqui até o final, que vai ter um bônus aí, um presente para vocês que eu vou deixar disponível aí no final. Vocês vão entrar em contato, ou melhor, entrar lá no meu perfil para poder baixar o material de vocês. Do mesmo modo que aquele que fere o outro fere a si mesmo, aquele que cura o outro cura a si mesmo. Quem fala isso é o Jung, o Carl Gustav Jung, criador da psicologia analítica. E essa frase é fantástica. Eu trouxe essa frase aqui para a gente poder pensar um pouco sobre essa ideia do ajudar o outro, do acompanhar o outro, do curar o outro, né? Quando a gente fala sobre o trabalho terapêutico, a gente tem essa força, esse lugar do terapeuta, essa influência do terapeuta em ajudar o outro, em acompanhar o outro. Então, não tem como desvencilhar essa busca por ajudar o outro, curar o outro, nessa ideia de fazer esse bem a gente também. Esse bem que fazemos aos outros, ele nos influencia de forma positiva quando a gente faz o bem para o outro. Então, o Jung traz essa ideia do que, olha, o que você faz para o outro influencia no seu próprio psiquismo, no seu próprio emocional. Trago isso aqui porque a gente precisa dessa via humanizada para trabalho com paciente,
dentro das áreas psicoterapêuticas, terapêuticas, na área de saúde mental. Não tem como fugir dessa ideia, ok? Na nossa trilha de conteúdos de hoje, eu vou trazer para vocês a importância das ferramentas terapêuticas, a escrita terapêutica, técnica e aplicação, ludoterapia e arte-terapia, rodas de conversa, grupos de escuta e acolhimento, realinhamento emocional e um bônus de dica de leitura para vocês e alguns bônus aí que eu vou deixar no finalzinho, ok? Então, a gente vai iniciar essa aula trazendo qual a finalidade de um processo terapêutico, o porquê fazer um processo terapêutico. Porque quando as pessoas conversarem com você, você que está se formando, você que está aqui nesse estudo, nessa jornada, as pessoas que conversarem com você vão perguntar: por que fazer um processo terapêutico? Qual a finalidade de fazer terapia, psicoterapia? Você pode falar que o processo terapêutico ele tem por finalidade facilitar os movimentos naturais da vida do indivíduo, criando oportunidade para que essa pessoa aprenda sobre ela mesma. Então, ela vai aprender a se conhecer. O processo terapêutico ele não é a única forma de acessar o autoconhecimento. A gente pensa que é, mas não é. Não é a única forma de acessar o autoconhecimento. Existem diversas outras formas de se autoconhecer. Na verdade, o processo terapêutico ele vai criar oportunidade para que a pessoa aprenda sobre ela, aprenda sobre o que ela vive, sobre o que ela sofre, sobre o que ela enfrenta. Além disso, o processo terapêutico ele visa facilitar o movimento natural da nossa vida, da nossa existência. Então, o paciente ele vai ter uma facilitação do seu movimento natural. O que é movimento natural? Cura. Existe um teórico, um profissional que fala que o terapeuta ele não é aquele que cura, ele é aquele que cuida. E nesse cuidado, o paciente se cura. O paciente que vai se autocurar. Então, o movimento natural da vida também é um movimento de cura daquele paciente. É a melhora que ele vai ter do estado que ele está sofrendo. É basicamente essa estrutura que a gente observa dentro da finalidade para um processo. Em alguns casos, os sintomas que geram a necessidade pelo processo terapêutico, eles tendem a desaparecer à medida que a gente aprende sobre o que eles querem nos ensinar o que eles querem nos ensinar. Muitas vezes que a gente está excedendo, que a gente está se sobrecarregando, que a gente não está aprendendo a lidar com as nossas próprias emoções, os desafios, o que são sintomas? Sintoma é tudo aquilo que é levado para a clínica, certo? Então, sintoma é tudo aquilo que vai nos desestruturar, nos prejudicar. Não é só um sintoma físico, não é só um sintoma muito forte, explícito, mas qualquer outra situação que venha a tirar a tranquilidade ou prejudicar a vida dos nossos pacientes. O objetivo de um processo terapêutico é dar condições para que aquela pessoa se desenvolva aprendendo sobre ela mesma através das suas questões e das trocas que são estabelecidas neste processo. Então, o que é que acontece? A gente vai aprendendo sobre as nossas próprias questões, mas as trocas que vão sendo feitas dentro da psicoterapia vão oportunizando novas formas de pensar. Então, a gente vai se desenvolvendo dentro desse ambiente, desse movimento, né? Dentro dessa proposta de movimento que é fundamental em psicoterapia. Nós não fugimos dessa ideia de que o paciente ele tem uma troca com o terapeuta ali dentro. Não uma conversa. O processo terapêutico ele não é basicamente uma conversa. Ele é um processo relacional. Processo relacional. E esse processo ele tem por uma finalidade a cura, a melhora e o desenvolvimento deste paciente. Ok? O uso das técnicas nos processos terapêuticos. Então, por que utilizar técnicas dentro de um processo terapêutico? Qual a finalidade dessa utilização de técnicas? Então, como eu falei para vocês que a gente ia falar um pouco sobre a Rossé, a Maria Rossé, em um dos seus escritos de 2018, propriamente na página 11 dessa estrutura teórica e de pesquisa, ela escreve que a técnica utilizada como instrumento mecânico, ela não se presta senão para a manipulação da situação. Porém, quando a gente utiliza essa técnica para a real necessidade do momento ou de um grupo, pode se transformar numa obra de arte, a Rousseff fala. Então, é fundamental a gente perceber essa estrutura de uma técnica que é utilizada para necessidade daquele indivíduo, daquele grupo. Isso vai possibilitar uma transformação. E essa transformação, ela tem aí, dentro da estrutura terapêutica ou psicoterapêutica, basicamente
o processo de novos insights, de novas formas de pensar, de novas estruturas dentro desse processo, ok? Só um minutinho, pessoal, tomar uma água, tá? Então, para que a gente consiga entender e compreender o processo da aplicação de técnicas em psicoterapia, a gente precisa entender que a utilização dessas técnicas, elas precisam sempre de uma base de necessidade. Então, a gente precisa ver uma necessidade para aplicar essas técnicas, ok? Sem uma necessidade, não vale a pena a gente aplicar. A técnica ela não só é utilizada para criar movimento ali dentro, mas para também fazer com que a gente consiga conteúdo para aquele processo, muitas vezes. Então, para que ela seja realmente um instrumento terapêutico, algumas reflexões elas são necessárias dentro dessa estrutura. Vamos fazer agora essas reflexões aqui junto. Então, a utilização de técnicas e práticas terapêuticas, ela proporciona ao profissional um trabalho humanizado. É a primeira coisa que ela vai proporcionar ao profissional, um trabalho humanizado. Eu vou conseguir trabalhar de forma humanizada com os meus pacientes. O trabalho terapêutico, como a gente sabe, é um trabalho que necessita do profissional uma postura acolhedora. Então, o trabalho humanizado é aquele trabalho que dá oportunidade para a pessoa expressar o que ela precisa expressar. Eu não consigo trabalhar com técnica e prática terapêutica se dentro dessa estrutura não existe um trabalho propriamente acolhedor, humanizado, que vai entender a dinâmica daquela pessoa, a forma como aquela pessoa vai expressar. Que eu posso aplicar uma técnica com o paciente X. E o resultado que eu vou ter daquela técnica com o paciente X não é o mesmo que eu vou ter com o paciente Y. Exemplo, tá, pessoal? Não é o mesmo que eu vou ter. O resultado da técnica que eu vou aplicar com a paciente tal não é o resultado da técnica que eu vou aplicar com o paciente tal. Então, pode ser que em alguns momentos até mesmo a técnica não consiga, de fato, ser aplicada naquela situação. Então, é sempre oportuno que a gente tenha esse trabalho humanizado, que vai entender as dinâmicas e as necessidades daquele paciente. Segundo processo, a utilização de técnicas e práticas, ela proporciona ao profissional processos que geram resultados. Resultados tanto dentro do processo, como também fora do processo. Ok? Então, são resultados que vão melhorar também aquele processo como um todo. Terceiro, flexibilidade no seu setting terapêutico. O que é setting terapêutico? Setting terapêutico é o espaço, é a atmosfera daquele lugar, é o trabalho que está acontecendo ali, setting terapêutico ou setting de apoio. Então, a flexibilidade nesse setting é fundamental para o trabalho acontecer. Então, proporciona ao profissional a técnica, ela vai proporcionar essa flexibilidade. Imagina que a gente vai trabalhar com a criança. Então, para a gente trabalhar com a criança, a gente precisa que aquele processo esteja acontecendo de forma positiva. Se não acontece de forma positiva, a gente não tem um resultado. Então, eu preciso que dentro daquela dinâmica, aquela criança esteja confortável. Para estar confortável, a criança precisa estar num ambiente lúdico. Aí entra as técnicas nesse ambiente lúdico, ok? Aí entra o trabalho técnico. Dinamismo ao relacionamento entre o terapeuta e o paciente, ou interagente. Nós chamamos também de interagente, paciente ou interagente. Então, existe uma dinâmica, um processo dinâmico dentro do trabalho quando a gente utiliza uma técnica ou uma prática terapêutica. A eficácia do processo como um todo. Então, a gente percebe também que utilizar técnicas dentro do trabalho terapêutico vai proporcionar uma flexibilidade. A Juliana perguntou, professor, é aconselhável vamos lá, deixa eu só ver o que ela falou. Nossa, pronto. É aconselhável começar consultas em casa? Você me fala de atender em casa? Me traz aqui se é isso, tá? Se seria atender no ambiente em casa. Se for, ok, a Juliana perguntou se é aconselhável começar a atender em casa. Se você tiver um ambiente que seja seguro, que seja de fácil acesso, que seja confortável,
num espaço só para isso. Pode acontecer. Existem terapeutas que atendem em um consultório pessoal, né? Terapeutas que atendem, vamos lá, ele tem lá uma casa maior, então ele vai escolher o quarto da frente e vai fazer uma porta para o lado de fora, para dentro de casa e vai utilizar aquele quarto como consultório. Isso acontece, tá? Já conheci diversos profissionais que trabalhavam dessa perspectiva. Até porque, quando a gente trabalha no online, a gente também está trabalhando em casa, né? Então, tem como fugir muito dessa ideia. Trabalhar em casa, trabalhar online no home office, ou trabalhar, atender pacientes, mas claro que isso precisa ser muito confortável para o paciente, né? Precisa ter uma estrutura que, de fato, vá ficar confortável para o paciente. Mas nada impede que você crie um ambiente propício para o processo, crie um espaço seu, terapêutico, e comece a atender, ok? A eficácia no processo como um todo, ela é vista a partir das técnicas, do uso das técnicas. Então, vai ser uma melhora no processo de expressão, uma melhora na a maleabilidade social e emocional, uma melhora na flexibilidade cognitiva, social e também comportamental. Então, a gente vai ter uma melhora e um desenvolvimento em diversos aspectos e áreas, a partir do uso de técnicas e práticas terapêuticas. Nós temos, então, acolhimento transformador. O que é acolhimento transformador? É aquele acolhimento que vai falar nas entrelinhas para o paciente que existe um lugar para ele dentro da gente. Muito bonito isso, né? Mas eu sempre falo que o paciente ele precisa sentir do terapeuta que existe um lugar seguro para que ele possa falar e expressar as suas próprias questões. E algumas técnicas elas facilitam isso, principalmente quando a gente fala de técnica na área do trabalho com crianças, que é a ludoterapia, a terapia lúdica. É fundamental, o trabalho com crianças é fantástico. Quando e por que usar técnicas? Para a Rossé, as técnicas psicoterapêuticas só devem ser usadas quando o processo não está acontecendo de forma facilitada, quando por alguma razão a necessidade de desencadear novos movimentos dentro do processo. Então a Rossé fala que a gente aplica a técnica quando aquele trabalho está um pouquinho lento, quando ele não está funcionando, quando as coisas não estão acontecendo. Se o paciente está falando tranquilo, se o paciente está expressando e tem muito material clínico, não é necessário que a gente aplique técnicas naquele momento, a não ser que seja uma criança. Criança, normalmente, a gente aplica muita técnica, principalmente técnicas lúdicas. Técnicas lúdicas e técnicas de análise projetiva. A gente aplica muito com crianças. Mas no caso de adolescentes e adultos, a gente pode oportunizar novos movimentos a partir das técnicas, mas o uso das técnicas é extremamente específico para esse público, adolescente e adulto, certo? Se o processo terapêutico está se desenvolvendo de forma satisfatória, não há necessidade inicial de lançar mão de novos instrumentos. A técnica é útil como facilitadora, ela nunca deve ser utilizada como ponto central de um processo ou de uma sessão terapêutica. A Rosseck fala isso aqui. Então, o que é? A técnica não é o ponto central. O que é o ponto central de um processo terapêutico? Vocês sabem me falar? Quem é o ponto central? Quem é o centro do processo terapêutico? Alguém consegue me dizer? Alguém quer falar quem é o ponto central? Paciente. Exatamente. O paciente, que a nossa colega falou aqui. O paciente ele é o ponto central, é a centralidade do processo terapêutico. Né? Não existe uma técnica que vá, de fato, exemplificar todo o sistema emocional do paciente. A gente não consegue encontrar isso. Tá? Não existe uma técnica também que vá criar uma proporção dentro do processo que vai fazer com que a gente entenda em uma única sessão o que é que aquele paciente está passando. Não existe técnica que faça isso. A técnica ela é utilizada como facilitador do processo e ela é utilizada também para criar e desencadear novos movimentos. Então, como a nossa colega falou aqui, o processo terapêutico ele se centraliza no paciente. O paciente é o ponto-chave, é o centro do processo. Em casos isolados, o processo que está circulando não precisa de um facilitador. Então, não seria inicialmente necessário o uso de uma técnica. As técnicas, então, elas podem oportunizar o exercício e o desenvolvimento de algum item que o cliente está precisando aprender.
Então, o que é que acontece? As técnicas elas vão trazer um exercício para o desenvolvimento de alguma coisa que o paciente precisa desenvolver ali, que o paciente precisa aprender, que ele precisa enxergar. Para isso são utilizados para treinar novos comportamentos. Exemplo, tá? Não sempre treinar, mas em alguns momentos sim, como aprender a lidar com o lúdico, no caso das crianças e adolescentes, aprender a lidar com regras, aprender a lidar com agressividade, promover troca de afeto, dar colo, bem entre aspas, tá, gente? Dar colo é um colo terapêutico. É o que eu chamo, o que a gente chama de colo mola. O que é colo mola? É aquele colo que a pessoa se senta, mas ela vai ter que levantar, ela vai ter que ficar em pé, ela vai ter que sair. Então, esse colo mola. Acolher, criar percepções e construir processos terapêuticos saudáveis. Então, essa troca, esse movimento relacional do processo é fundamental para que as coisas aconteçam, para que o processo se encaminhe. Essas ideias aqui, elas são dispostas em uma obra bem interessante da Rousseau chamada Psicoterapia Relacional Sistêmica. É uma obra bem interessante. Não fala exatamente sobre a psicoterapia básica, né? A psicoterapia comum é uma abordagem teórica em psicoterapia, mas é bem interessante que ela aplica várias técnicas, várias observações, certo? Eu não tenho esse livro em PDF, ele é um livro extremamente difícil de encontrar, é um livro raro, então vocês podem pesquisar depois para vocês encontrarem, tá? É uma autora brasileira. As técnicas são um bom auxílio para aprender algo, ressignificar, reorganizar, para que o paciente possa criar contato com o que está por trás do sentimento, da percepção ou da criação que ele está fazendo ali. Pode ser uma criação emocional, uma criação mental. Construção ou vivência. Então, é tudo que está por trás daquela ideia, daquela construção, daquela vivência. Ou então, as técnicas também têm a função de auxiliar o profissional a manter uma postura adequada para qualquer tipo de trabalho. Exemplo, quando a gente vai trabalhar com crianças. Eu estou olhando para ali porque eu tenho meu espaço aqui, meu espaço lúdico, tá? Então, o momento para trabalhar com crianças. Quando a gente vai trabalhar com crianças, a gente tem um espaço próprio para aquilo. Então, normalmente, o que é que eu sempre indico? Vai trabalhar com crianças, você precisa ter uma série de técnicas específicas, uma série de observações específicas dentro daquelas técnicas. Você precisa saber aplicar aquelas técnicas, né? Não é só ter a técnica, mas aplicar a técnica de forma adequada para que você tenha uma postura naquele processo. E essa postura vai te ajudar a acolher informações, itens informacionais, assim também como a oportunizar novos movimentos. Ajudar a não tomar partido também é uma das funções das técnicas, manter a neutralidade, não fugir dos princípios terapêuticos e não ficar preso em resistências do paciente ao processo. Gente, preso com S, tá? Não ficar preso dentro dessa resistência do paciente. Então, quando o paciente está resistente para o trabalho, quando ele não quer colaborar, claro que em casos, o paciente, vamos lá, uma criança ou um adolescente não quer fazer o processo terapêutico, ele não é obrigado, né, gente? Ninguém é obrigado a nada, inclusive o adulto também não é obrigado. Mas aí o que é que a gente vai fazer? A gente vai aplicar uma técnica terapêutica. E essa técnica vai oportunizar um desenvolvimento melhor ali dentro. Principalmente a criança, quando a gente fala trabalho lúdico, ludoterapia. A criança precisa brincar. Se ela não brinca no processo, tá? Ela não está conseguindo produzir naquele processo. Então, o Bowlby, John Bowlby, tá? É o criador de uma teoria chamada teoria do apego, só para que vocês tenham noção. Ele fala que o brincar é tão importante como respirar e se alimentar. Então, a criança precisa brincar no processo. Inclusive, o próprio Winnicott fala sobre isso, que é um teórico da psicanálise. A própria Melanie Klein fala disso. A Melanie Klein foi a criadora do processo em ludoterapia. Ela foi uma das primeiras profissionais a trabalhar com ludoterapia. Ela fala, olha, a criança precisa brincar. Ana Freud também fala que a criança precisa brincar. Isso é tudo teórico, tá, gente? Então, eles falam, a criança precisa brincar. Brincar é fundamental. E dentro do processo terapêutico com crianças, é necessário que a brincadeira aconteça. Ainda para você, as técnicas terapêuticas elas servem para trabalhar os diferentes níveis, que seria o nível real, que são as coisas concretas, como listar, fazer, realizar, propor. Isso é o paciente que vai fazer, tá? Não é a gente que vai listar para ele, ou fazer para ele, ou propor a ele. A gente vai ajudar o paciente a lidar com o que ele tem de real na vida. Então, o que é real na vida dele? O que é que ele pode ver? O que é concreto na vida dele?
Ele pode fazer uma lista, ele pode fazer o que é que ele quer para ele. Então, essa questão do real, né, o que está próximo a ele. As técnicas terapêuticas, elas também trabalham o nível simbólico, que seria a representação do real. Desenho, figura, jogo, escultura, a pintura, a dobradura, o recorte, a colagem. O brincar e o teatro são a questão do trabalho simbólico, são os trabalhos simbólicos dentro do processo terapêutico. E nós temos a fantasia, que é diferente do simbólico, porque a fantasia ela é mais ligada ao nosso mundo interno, ao nosso psiquismo. Então, seria a imaginação, o desejo, a vontade, os ideais, a estima, a singularidade e a individualidade dos nossos pacientes. Então, as técnicas terapêuticas elas servem para esse trabalho. Lembrando, pessoal, lá na obra da Rossé, que esse material está disponível também, vocês vão encontrar isso de forma muito fragmentada, tá? Isso aqui reunido, mastigadinho aqui só nesse material. Eu li as obras para poder trazer tudo muito estruturado para vocês, mas a ideia original da Rossé é bem fragmentada. Digo fragmentada porque tem muita informação separada durante todas as obras da Rossé, que é essa autora que está trazendo aqui isso para a gente. Então, tudo isso aqui é uma junção de estudos dentro dessas obras que eu estou aplicando para vocês, eu estou apresentando para vocês, assim também como um resumo e a estruturação de muitas outras leituras e estudos, ok? Vamos pensar, é importante que a gente possa adequar a escolha da técnica ao objetivo do momento. Uma técnica, perdão, inadequada ao que se deseja atingir será uma perda de tempo e de energia, de acordo com a Rossé. A forma como se propõe o trabalho e todos os cuidados táticos definem o bom ou mau resultado do processo. Então, é importante a gente perceber essa estrutura, essa adequação da técnica ao objetivo do momento. Uma técnica inadequada, ela não vai atingir nenhum resultado. Vai ser só uma perda de tempo e de energia, tanto do paciente como também do terapeuta. Então, a forma como a gente propõe o trabalho e todos os cuidados são importantíssimos para o resultado. Definição de objetivos da técnica. Então, a técnica ela deve estar sempre alinhada com o objetivo a ser trabalhado naquele momento do processo. Portanto, é mais importante que a gente possa conhecer o objetivo inicial da técnica para que a gente consiga saber se está se encaminhando e também entender se pretende atingir o que pretende atingir com o cliente. Então, a gente precisa, de fato, entender aquela técnica como um todo, saber pesquisar, estudar sobre aquela técnica para poder aplicar. Tá? Então, inicialmente, a gente precisa saber o que é que aquela técnica vai encaminhar, o que é que aquela técnica vai descobrir, por que a gente precisa aprender a aplicar aquilo no cliente, o que é que a gente vai fazer, que resultado aquilo vai dar. Então, a gente precisa conhecer a aplicação técnica, conhecer o percurso dentro do setting terapêutico. O que é isso? É conhecer o processo que está acontecendo. Se eu não sei da história clínica do meu paciente, se eu não sei as dificuldades do meu paciente, os desafios do meu paciente, eu não vou conseguir aplicar uma técnica. Porque imagina que eu vou aplicar uma técnica com um adulto de escrita terapêutica. Aí a gente percebe que o paciente ele não sabe escrever. É um adulto, um paciente adulto, mas ele não sabe escrever. Ele tem dificuldades para escrever. Ou ele tem dificuldades para expressar dentro da escrita. Então, é porque a gente não conhece o percurso dentro do SET. Porque a gente não conversou com ele sobre isso. Porque a gente não desenvolveu um trabalho sobre isso. Ok? Perceber a individualidade do paciente é fundamental para o trabalho também. Depois a gente vai e aplica, então, a técnica correta no momento certo. Então, essa aplicação ela vai ter resultado se a gente segue essas linhas aqui. Etapas da técnica. Isso aqui é etapas da técnica, tá? Da aplicação da técnica. Nós temos o aquecimento, ou preparo para a técnica, que são os procedimentos de preparo para a aplicação posterior com mais tranquilidade, que é a explicação do passo a passo ao paciente. A gente pode explicar ao paciente o que é que a gente vai fazer ali, para não ficar muito vago para ele, né? Então a gente pode explicar, olha, isso aqui vai acontecer dessa forma, eu trouxe aqui uma escala para a gente fazer uma avaliação, eu trouxe aqui um baralho para a gente poder brincar aqui, no caso da criança, né? Um baralho terapêutico para a gente poder brincar e tal. Você vai aplicando, tá? Cards terapêuticos, eu trouxe para a gente poder brincar. Então, você vai explicar à criança como é que funciona, adolescente ou adulto, como é que funciona aquela técnica. Desenvolvimento e aplicação da técnica é o meio, né? O passo.
A aplicação de técnica em si e o desenvolvimento do material correto. Então, a gente já vai estar aplicando a técnica nesse desenvolvimento, nessa aplicação. Depois, nós temos o fechamento e a conclusão da técnica, que é a experiência e o relato do paciente, e o encadeamento das questões e comentários do terapeuta. Então, vai ser toda essa junção, tanto da experiência e o relato do paciente, do que ele sentiu, percebeu ali, como também as questões encadeadas desse paciente e os comentários do terapeuta sobre aquilo. Então, a gente vai colher todas essas informações. As 4 funções das técnicas em um processo terapêutico. Vamos lá para 4 funções importantíssimas? Vamos lá. Criar novos movimentos. Então, o primeiro processo é criar, como eu trouxe para vocês, como havia trazido para vocês, criar novos movimentos, criar caminhos, explanar novos conteúdos, analisar pensamentos, construir construções internas do paciente ou do interagente. Então, os caminhos de trabalho dentro dessa aplicação técnica. Segundo, colaborar com o setting relacional. Então, criar fala, escuta, experiência clínica e educativa. Reforçar o relacionamento terapêutico também é um benefício que vem com a aplicação das técnicas. Tá? É um resultado das técnicas terapêuticas. Vamos agora para o terceiro, obter informações precisas e detalhadas sobre o caso, o indivíduo e sobre a construção clínica, o processo interno e a função terapêutica. Então, obter informações importantes dentro, detalhadas, informações que são assertivas dentro daquele trabalho, certo? Então, essas informações elas são colhidas na aplicação de uma técnica também. Quando a gente vai aplicar ali a anamnese, quando a gente vai aplicar uma escala de avaliação, quando a gente está aplicando uma técnica lúdica, uma análise projetiva, quando a gente está aplicando ali a análise do desenho infantil, quando a gente está aplicando a análise do brincar. Então, todo esse processo vai acontecendo, vai se formulando. Construir um caminho facilitado para a reflexão do paciente. Então, criar um ambiente propício ao autoconhecimento, autopercepção e construção de autonomia. Então, eu vou ajudar o paciente a construir um caminho para a reflexão dele, com aquilo que eu vou colhendo ali nas técnicas. Então, imagina que o paciente, a criança, eu falo muito em criança porque eu trabalho com crianças na clínica, e as técnicas são muito vívidas dentro desse processo, mas a gente também utiliza técnicas com adultos, tá? Então, a gente percebe essa ideia do construir um caminho propício para o autoconhecimento, um caminho propício para a reflexão do paciente. Uma criança que pensa sobre alguma coisa, você começa a ajudar a criança a pensar sobre aquilo, a imaginar, a fantasiar, a criar, a desenvolver um trabalho. Adolescente também, numa técnica, numa brincadeira, em algo nessa estrutura. Então, a construção facilitada dentro dessa reflexão do paciente. Vamos agora para algumas técnicas, tá? Vamos primeiro para a técnica da escrita terapêutica. Olha que técnica interessante, essa técnica é maravilhosa e ela vai ajudar bastante aí o processo, tá? Os poetas, os escritores, os romancistas e outros já faziam isso por meio de suas escritas. Externavam os sentimentos e os transformavam sem a intencionalidade e a clareza de que fossem terapêuticos para si ou para outras pessoas. Até mesmo as velhas cartas trocadas com amigos ou aquelas escritas nunca enviadas poderiam ser uma forma de castigar o papel com seus sentimentos não desvendados. Então tem escreva essas mal traçadas linhas para, então tem todo esse processo de construção de um sofrimento que vai para as linhas, um sofrimento que vai para a escrita, uma dor que é colocada ali, uma dor que é sublimada. Nós falamos de sublimação. Sublimação é essa. Qual a melhor técnica com uma criança autista dentro do brincar, tá? As técnicas da análise do brincar. A análise do brincar, ludoterapia. Então, a gente tem também aí outras aplicações, como a própria análise aplicada ao comportamento, a análise do comportamento aplicada, certo? Mas a análise do brincar, o processo ludoterapêutico com crianças, tanto com crianças autistas como também com outras crianças, é fundamental. Então, o desenvolvimento, as técnicas com essas crianças precisam ser técnicas específicas, ok? É fundamental que a gente perceba isso. Fundamental. Então, a brincadeira, o autista ele tem uma forma dele enxergar o mundo como também de brincar. Então, a gente vai ajudar a criança nesse processo.
nesse desenvolvimento, tá? E outra coisa, não tem uma técnica que vai ser aquela técnica para toda criança autista, porque cada criança autista é diferente uma da outra. Cada criança brinca de uma forma, se desenvolve de uma forma, então a gente vai aplicar de acordo com, primeiramente, com a anamnese que vai ser feita ali com aquela criança, entender o que é que ela tem mais facilidade, quais as maiores dificuldades dela, assim como qualquer outra criança tem dificuldades e tem facilidades. Então a gente vai aplicar uma técnica específica dentro da análise do brincar e da ludoterapia, ok? Freud escrevia e reescrevia seus artigos, Freud, criador da psicanálise, tá, gente? Reeditando sua própria escrita, Viktor Frankl, o criador da logoterapia, teve seu primeiro manuscrito destruído no campo de concentração, mas continuou a imaginar a escrita em sua mente para não esquecê-los. Cora Coralina escrevia seus poemas apesar de precisar da permissão do marido para publicá-los. O Rubem Alves escreveu histórias para crianças a partir das histórias contadas por sua filha. Essas e outras histórias mostram que a escrita é necessária. Então, traz aí sentimentos e arte transformando as vidas. É importante a gente perceber que a escrita terapêutica é um material fundamental para trabalho, tá? Um dos estudiosos da escrita terapêutica foi o psicólogo o James Pennebaker, que trouxe o seu primeiro estudo experimental em um grupo nos anos 80 a escrever sobre um trauma vivido por 15 minutos. Então, esse grupo experimental, ele trouxe aí essa estrutura de escrever sobre isso durante 15 minutos todas as semanas, expressando sentimentos, emoções e pensamentos, indo ao mais profundo dos possíveis pensamentos que estavam ali aparecendo. Escrever sobre essas experiências, sentimentos e pensamentos pode ter grande valor terapêutico, disse o James. Possivelmente porque isso auxilia a fazer reflexões. Essas reflexões possibilitam examinar cada experiência a partir de vários ângulos, em vez de, por exemplo, tentar transferir a culpa para os outros. Então, o James percebeu que essa estrutura de escrita era fundamental para o trabalho terapêutico. São os primeiros estudos sobre escrita terapêutica, tá? Temos aí, então, um psicólogo americano, na década de 60, que foi o primeiro a criar o método diário intensivo, escrever um diário, escrever esse diário corriqueiramente, todos os dias, trazendo aí uma inovação dentro desse processo. De lá para cá, diferentes e diversos estudos apontam a importância da escrita terapêutica para o bem-estar e cuidado em saúde emocional. Entre esses benefícios estão entrar em contato com os traumas, aliviar o estresse, lidar com a ansiedade, entrar em contato de forma segura, tá, pessoal? Entrar em contato com essas experiências traumáticas de forma segura, que vai estar ali o paciente, o terapeuta vai estar ali ajudando, auxiliando a pessoa. Lidar com a ansiedade, se conhecer melhor, lidar com os lutos e perdas, refletir sobre os casos de saúde, compreender questões de relacionamento, desenvolver habilidades de autoexpressão e melhorar a autoestima dos pacientes. Tipos de escrita. Temos a escrita livre, certo? Que é uma escrita que você deixa a pessoa fazer o que ela quer, escrever o que ela quiser ali, no que ela está sentindo, o que ela está pensando naquele momento. Essa é a escrita livre. A pessoa vai fazer ali durante a semana, durante o dia dela, ou até durante o processo terapêutico que está acontecendo a sessão, a pessoa vai escrever livremente. Escrita dirigida seria o que eu também chamo de trilha de memórias. Essa trilha de memórias, pessoal, ela está disponível lá na minha bio no Instagram. Você que está assistindo aqui essa aula comigo, depois você vai poder entrar. No final dessa aula, eu vou deixar a minha bio do Instagram liberada para vocês. O meu perfil do Instagram, o nomezinho lá, para que vocês pesquisem lá no Instagram e baixem essa trilha de memórias, essa escrita dirigida é um tipo de escrita, certo? Mas eu criei uma trilha chamada Trilha de Memórias, é um PDF criado especialmente para esse trabalho. Então, a escrita terapêutica dentro da trilha de memórias vai fazer com que o paciente consiga revisitar diversos lugares na sua vida. É bem interessante. Vocês vão gostar. Escrita reflexiva. Como são as minhas emoções? Então, a pessoa vai pensar sobre aquilo que ela está escrevendo. Ok? Esse é um tipo de escrita terapêutica também. E temos a escrita temática. Entre a escrita livre e a escrita temática, existe uma estrutura. A estrutura vai passando do quê? Olha, a escrita livre você não vai falar
não tem um tema específico. Na escrita temática existe um tema pré-determinado. Então, eu posso solicitar para o paciente que ele escreva sobre a mãe dele, e ele vai escrever. Eu posso solicitar para o paciente que ele escreva sobre o pai dele, ele vai escrever. Eu posso solicitar para o paciente que ele escreva sobre o trabalho dele, sobre a vida dele, sobre a autoestima dele, sobre a imagem dele. Ele vai escrever. Escrita temática, certo? Isso não quer dizer que a escrita temática, a escrita livre e a escrita dirigida não sejam escrita reflexiva. As três são reflexivas, mas algumas elas são mais. Quando você se pergunta, imagina que você pede para o paciente perguntar para si mesmo, escrever sobre isso. Como é a minha própria imagem? Aí o paciente vai começar a escrever e vai começar a refletir sobre como é a própria imagem dele, certo? Escrita terapêutica para aplicação. Agora, aí tem algumas ideias, tá? Sobre escritas terapêuticas, e essas ideias são indicações minhas para que vocês possam trabalhar. Escrever sobre a sua infância para adolescentes e para adultos. Escrever sobre sua família para crianças, adolescentes e adultos. Escreva sobre sua casa, como ela é, onde, o que eu mais gosto, onde eu mais gosto de ficar, o que eu não gosto, por quê? Normalmente essa escrita é aplicada em crianças e adolescentes. Memórias que você quer e não quer esquecer, crianças, adolescentes e adultos. Escreva sobre seus pais, crianças, adolescentes e adultos. Escreva sobre você, também pode ser aplicado com crianças, adolescentes ou adultos. Do lado aqui, entre parênteses, vocês percebem que isso é a indicação para trabalhar com crianças, adolescentes ou adultos. E essas que estão em negrito, vocês conseguem, então, entender que são as indicações, tá? Isso aqui é tudo proposta temática para aplicação. Olha que legal, vocês estão com propostas aí para aplicar nos pacientes. Escrita terapêutica é uma escrita dirigida à trilha de memórias que foi criada aí para vocês utilizarem. A trilha de memórias é um traçado de atividades com a proposta de levar o paciente a lembranças e insights sobre as fases de sua vida. É bem interessante. Depois vocês vão baixar lá na minha bio. Escrita terapêutica para aplicação, uma escrita reflexiva. Como são minhas emoções? Normalmente aplicada com crianças e adolescentes, é solicitado que a criança escreva ou rabisque sobre a possível aparência que as emoções e sentimentos teriam para ela. É muito boa essa aplicação, tá? Tem um resultado maravilhoso. Você pode pedir para a criança escrever ou rabiscar, desenhar sobre aquilo também. Como as emoções delas são para ela, quando é no caso de uma criança. E você também pode pedir para o adolescente escrever como as emoções são para ele. As práticas lúdicas. A ludoterapia é uma forma de terapia voltada principalmente para crianças. Nela, o terapeuta incentiva a criança a explorar os eventos de sua vida que podem afetar as circunstâncias atuais, fazendo esse processo na escolha do paciente, principalmente por meio de brincadeiras. Então, o paciente vai em seu ritmo, em sua escolha, dentro do processo lúdico. De acordo com a Melanie Klein, o brincar é capaz de mostrar a fantasia, os interesses, as apreensões projetadas nos brinquedos e nas brincadeiras pela criança, influenciados principalmente pela relação com os próprios pais. Então, a criança ela fala muito pela brincadeira. Ela fala sobre suas fantasias, sobre seus medos, seus desejos, sobre os seus relacionamentos, tudo isso no brinquedo, na brincadeira. Olha que legal. Este método também é extremamente eficaz no trabalho terapêutico de crianças que sofreram traumas, como abusos, acidentes ou o falecimento de um familiar. Ele possibilita que eles expressem esses sentimentos mais profundos e consigam reviver essas lembranças até que estejam prontos para falar sobre isso. Anna Freud, a filha de Sigmund Freud, criador da psicanálise, também desenvolveu estudos sobre a ludoterapia, diferentemente da Melanie Klein, que eu falei agora para vocês, que é a criadora da ludoterapia. Ela acreditava que o brincar é uma forma de expressão da criança. Olha que legal. Temos, então, duas observações importantes que servem de base para essa aula quando a gente fala do sentido da ludoterapia. Primeiramente, a ludoterapia ela representa o simbólico, os conflitos da criança. Segundo, a ludoterapia representa a forma de expressão e a expressão do mundo interno da criança. Então, são 4 representações importantes que a gente tem dentro da ludoterapia. Primeira forma, representação simbólica. Segundo, os conflitos, expressão e expressão do mundo interno. Ok? Tudo isso aqui a gente observa dentro da ludoterapia. Brincar é a forma das crianças fazerem poesia e nos contarem quem são.
e o que sentem, o que vivem, seus medos, seus potenciais, suas preferências e suas limitações. Olha que forte isso aqui. Então, brincar, de acordo com a Meirelles, é a forma como as crianças fazem poesia, como elas nos contam quem elas são, o que elas sentem, o que elas vivem, como elas se estruturam. É isso que aparece no brincar das crianças. Brincar como ferramenta reflexiva. Vamos lá. Então, o brincar como ferramenta, vou trazer aqui para vocês o brincar primeiramente como ferramenta reflexiva, é aquele movimento, aquela brincadeira que vai fazer com que a criança pense sobre aquilo, certo? Então, a criança está lá brincando, você vai trazer para a criança, olha, o que é isso aqui? Ah, é o papai, e esse aqui é mamãe, no caso da ludoterapia com bonecos, tá? Papai, mamãe, o que eles estão fazendo aqui? Estão brincando. E o que é que eles estão fazendo? Estão brigando? Por que eles estão fazendo isso? Né? O que é que você quer me trazer sobre a mamãe e o papai? Ah, a mamãe e o papai brigam bastante, certo? Você se sente como quando você vê o papai e a mamãe brigando? Então você vai levando para que a criança consiga falar sobre o que ela precisa falar, expressar o que ela precisa expressar. Muitas vezes a criança vai fazer aquilo com os bonecos. Ela vai pegar o bonequinho e vai brigar com outro boneco. Você vai perguntar por que eles estão brigando. Ah, porque ele está fazendo birra, porque ele está chorando, porque ele se machucou. Quem se machucou? Você pergunta para a criança. Por que ele se machucou? Você começa a trazer uma reflexão para aquela brincadeira. E parece que não tem um efeito, mas tem um efeito extremamente profundo. Tá? A arte terapia é um processo que vai utilizar, então, formas de arte, expressividade na criança. Então, dobraduras, colagens, massinha de modelar, pintura, desenho, tudo isso faz parte da arte terapia. Técnicas em arte terapia e suas indicações de aplicação: recortes e dobraduras de 4 a 18 anos, colagens artística e terapêutica de 5 a 15 anos, desenho e pintura de 6 a 16 anos, escultura e modelagem, massinha de modelar ou argila de 7 a 12 anos, pintura, tela, aquarela, tecido, papel, madeira de 6 a 18 anos, corte e costura, confecção e reaproveitamento desse corte e costura, jovens e adultos. Restauração de objetos em grupo, jovens e adultos. Aí vocês podem me perguntar, mas professor, por que o senhor está passando essas coisas aqui, essas técnicas para a gente aplicar? Gente, isso aqui pode ser aplicado com grupos. Imagina que você vai trabalhar, sabe com o quê? Com um grupo, você vai trabalhar ali com uma ONG. Você vai trabalhar numa ONG. Você precisa de ferramentas para trabalhar com aquela ONG, para trabalhar com aquele grupo de jovens, com aquele grupo de crianças. Então, isso tudo aqui é técnica, tá? Isso tudo é aplicação técnica. Olha que legal. Ideias práticas para arte terapia. Tá? Um painel temático. O que é um painel temático? É um recorte e colagem em grupo. Crianças, adolescentes ou adultos. Os participantes criam um painel de colagem com um tema específico escolhido pelo grupo ou pelo profissional. Podem ser criadas rodas de conversa ou debates durante e depois da produção do painel. Então, vamos lá, você pede para as crianças, 4 ou 5 crianças, criarem um painel numa cartolina, colando ali figuras. Quais são as emoções? O que são emoções? O mundo das emoções. Então, as crianças vão colar todas aquelas figuras, depois você coloca na parede e vão conversar sobre aquilo. Olha que legal. Isso é uma ideia de uma prática terapêutica que pode ser aplicada em grupos, ok? Pinte a música, grupo ou individual. Crianças e normalmente adolescentes, a gente aplica isso. Solicitar aos participantes que desenhem ou pintem o que a música está expressando para eles. Olha que legal. Fantástico, né? Lugar seguro, desenho ou pintura para crianças e adolescentes. Solicitar ao interagente que recrie um lugar onde ele se sinta seguro, onde ele consiga expressar, ser ouvido, acolhido e abraçado. E aí a criança vai desenhar onde ela se sente segura. Muito interessante isso aqui. O que nos assusta? Desenho ou pintura também para trabalhar com crianças ou adolescentes. Solicite que a criança ou adolescente desenhe o que tem medo e como vê os seus sonhos, ou como vê em seus sonhos o que tem medo. Depois, pinte e fique olhando por alguns instantes e reflita sobre aquilo, porque tem medo disso. E aí a gente começa a trazer essa questão do medo aí e conversar sobre isso, criar um trabalho sobre isso. Olha que legal. Temos aqui agora algumas outras ideias, são ideias que dão para trabalhar essas ideias são fundamentais para o trabalho em grupo, tá? Trabalho em grupo, principalmente trabalho em grupo. Aí vocês podem me perguntar, professor, eu estou trazendo bastante coisa para trabalho em grupo. Sim, porque o terapeuta ele consegue muito sucesso com o trabalho em grupo.
E na maioria dos casos, o trabalho em grupo, ele possibilita que você consiga pacientes individuais. Então você começa trabalhando em grupo e o paciente chega para você e diz: "Olha, eu queria me consultar com você porque eu gostei do seu trabalho lá naquela roda de conversa, entende? Eu gostei do seu trabalho lá naquela oficina de compartilhamento". Aí você consegue captar um paciente. Então, os trabalhos em grupo são fundamentais. Rodas de conversa são momentos dedicados ao debate sobre um determinado assunto, nos quais os participantes se reúnem de forma em um círculo. A Angélica colocou: essa é a minha dificuldade, materiais para trabalhar com pacientes. Olha que lá no na minha bio, lá na minha bio do Instagram, vocês vão encontrar gratuitamente lá diversos materiais, tá? Tem o nome materiais gratuitos, materiais, recursos gratuitos para baixar. E vocês vão entrar lá na minha bio, vão baixar para vocês imprimirem e utilizarem, certo? Tem vários lá. Dentro desse processo de rodas de conversa, existe a oportunidade de todos expressarem ali dentro daquela roda de conversa, dentro de uma determinada ordem, claro que previamente informada pelo mediador, pelo terapeuta, que é responsável por organizar e conduzir o diálogo, certo? Então é aplicável para todas as idades, temas assertivos. Aí eu trouxe alguns temas aqui para vocês, ó. Temas assertivos para pais e educadores: educação socioemocional, educação sexual, educação respeitosa, relacionamento familiar. Claro que para que o terapeuta possa falar sobre isso, criar uma roda de conversa sobre isso, ele precisa ter um estudo nesse espaço. Então ele precisa ter uma autonomia sobre o assunto, criar ah, essa ferramenta básica dentro de si, que é exatamente o seu arsenal teórico, né, de pesquisa. Ele precisa ter informação sobre isso e precisa ter aprofundamento nesses assuntos. Então, é sempre importante pesquisar, estudar bastante sobre o assunto antes de criar uma roda de conversa sobre aquilo, porque podem surgir dúvidas no caso dos participantes que o terapeuta não consiga naquele momento, mas está tudo bem se não conseguir, mas que ele esteja preparado para responder algumas dúvidas e ajudar os pacientes. Então, nós temos temas assertivos para crianças: a importância do brincar, minhas emoções, minha cara, minha casa, medo, todo mundo tem, e aí para que vocês consigam trabalhar também sobre medo com as crianças. Então, são rodas de conversa. Aqui são temas, tá? Indicações de temas. Grupos de escuta e acolhimento. Os grupos de escuta para os pacientes são um espaço para que o paciente possa expressar muita coisa. Não é exatamente um processo terapêutico, mas o objetivo do grupo é oferecer um espaço seguro de escuta e acolhimento para apoiar emocionalmente aqueles pacientes que chegam naquele momento. Tudo é falado no grupo, não pode sair do grupo respeitando o sigilo necessário para a escuta. Então, é um grupo de várias pessoas que estão compartilhando ali aquele mesmo assunto, aplicável em diferentes grupos e comunidades. Então, quem pode criar e dirigir grupos de escuta e acolhimento? Assistentes sociais, educadores, terapeutas, que vocês estão formando terapeutas, professores, mentores, líderes ministeriais. Lembrando que é necessário o entendimento e a capacitação em escuta e acolhimento, independente da área de atuação. Agora que temos um teste de alinhamento emocional, que é uma ferramenta que eu criei, tá? Essa questão do alinhamento emocional é bem interessante, mas é difícil a gente encontrar uma ferramenta para isso. Então eu criei um teste específico para isso, tá? Então a gente vai observar 3 espaços primordiais para o desenvolvimento da saúde mental, da saúde emocional do indivíduo, que é a autopercepção, autoconhecimento e autonomia do paciente. Esse teste aqui, ó. Eu vou disponibilizar, ele está disponível lá na minha bio, tá? Lá na minha bio do Instagram. Não deixem de entrar na bio do Instagram e baixar o teste de alinhamento emocional. Então vocês vão perceber que tem várias afirmações sobre autopercepção, várias afirmações sobre autoconhecimento e sobre autonomia. Isso aqui vocês vão aplicar observando o comportamento, a fala e a expressão do paciente. Esses três espaços: comportamento, fala e expressão. E aqui vocês vão assinalando para entender se o paciente tem autopercepção, se ele tem um nível importante de autoconhecimento e se ele tem um nível interessante de autonomia. E vocês vão trabalhando tudo isso com eles. Aqui tem um bônus de materiais para intervenções que vocês vão encontrar todos lá na minha bio, certo? Fazer terapia é como aprender a ler a si mesmo. Você nunca sai ileso diante do autoconhecimento. E seria um tremendo desperdício morrer analfabeto de sua própria história. Olha o que a Bianca traz aqui.
essa autora, ela traz com muita profundidade, né? Essa ideia do fazer terapia como aprender a ler a você mesmo. Você nunca sai ileso do autoconhecimento, você sai com alguma coisa. E seria um tremendo desperdício ir embora dessa vida sendo analfabeto da própria história, não entender a própria história, não saber, não conhecer a própria linguagem emocional, o próprio desenvolvimento emocional. Fantástico, né, gente? O autoconhecimento é a melhor e mais eficaz forma de desenvolver um projeto de vida sustentável, íntegro e pleno. Conhecer os nossos medos, os nossos receios, as ansiedades e as angústias é uma maneira de identificar os obstáculos internos para então poder superá-los. Fazer terapia é uma aventura pessoal que não nos cura de nós mesmos, mas que reconcilia de modo duradouro com a nossa própria história, com a nossa própria vida. Pessoal, eu quero agradecer a cada um de vocês que estão aqui até esse momento. Muito obrigado. Você que está me acompanhando aqui até esse momento, você pode entrar aqui, ó, para receber aqueles materiais, para baixar os materiais, você vai entrar lá no meu perfil, nesse perfil aqui, e entrar no link da bio. Lá embaixo do meu nome, embaixo da minha foto, tem um linkzinho. Você vai entrar, você vai ter acesso a todos os materiais e outros conteúdos que eu deixo disponível para vocês lá. Muito obrigado a cada um de vocês e até os nossos próximos encontros, pessoal. Até logo. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.